Queridos amigos, bom dia a todos. Hoje, 15 de novembro, comemoramos a proclamação da República. E eu vim aqui para gravar um vídeo, pequeno vídeo, completando o estudo que fizemos há alguns dias, no dia 7 de setembro, quando analisamos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Portanto, seria essa uma parte 2 daquele livro, que inicialmente tratou da narrativa feita por Humberto de Campos, desde o início do processo de descobrimento do Brasil até a data da proclamação da República. E no capítulo final dessa obra, ele faz essa advertência, ou seja, o que fizermos com o Brasil, a partir de então, é com os brasileiros, né? Com o nosso livre-arbítrio. E ali ele faz duas considerações muito importantes no aspecto político, que eu gostaria de fazer uma pequena análise, ainda que de forma muito rápida, que é a seguinte: alguns companheiros de ideal espírita nos perguntam, né, o porquê do não envolvimento dos espíritas no processo político, né? Eu, particularmente, acho que a Casa Espírita não é o fórum adequado para esse tipo de discussão. Aliás, eu acho que a mistura de religião e política é algo muito complicado e deve ser analisado com muita calma e com muita cautela. No entanto, somos seres políticos, né? Somos eleitores, participamos do processo, e se nós nos omitirmos, fatalmente aqueles que se interessam por política vão dominar, né? Então, Humberto de Campos, ele faz ali uma pequena advertência que eu gostaria de comentar rapidamente. A primeira, com relação ao comunismo. Eu queria dizer aqui, meus amigos, a minha opinião como espírita e como cristão, o que penso a respeito desse assunto. Humberto, ele adverte que o comunismo é algo que deve ser olhado com muita cautela. E eu diria com muita preocupação. Por quê? O que nós observamos é que as instruções dos nossos amigos espirituais, no Livro dos Espíritos, em especial no capítulo 9, chamada Lei de Igualdade, ela é diametralmente oposta àquilo que pensa Karl Marx, aquilo que escreveu Marx no livro O Capital e no Manifesto Comunista, né? Sim, todos somos iguais perante a lei. Isso é um fato. O sol nasce para todos, mas cada qual dentro de um processo de evolução, dentro do livre-arbítrio, com as suas oportunidades e com as suas experiências, né? Nós não podemos analisar o ser humano e colocá-los todos numa mesma cesta como sendo iguais, porque cada qual, segundo os nossos irmãos superiores, estão num processo de evolução, né? Isso é claro e é óbvio, né? E quando nós analisamos o comunismo de uma maneira geral, aqueles países em que foram implantados no mundo, nós vemos que isso não funcionou, né? E nem poderia funcionar, assim também como não irá funcionar no Brasil. O comunismo, então, me permitam aqueles que discordam, serve como um atraso à evolução do ser humano, né? Então, nossos queridos amigos espirituais, eles fazem diversas advertências em relação a isso, né? Mas eles fazem uma ponderação muito pertinente que eu acho que nós deveríamos analisar. Os homens são iguais, mas as desigualdades sociais são provocadas pelo próprio homem, né? Através do orgulho e do egoísmo. Então, meus amigos, eu acho que nós deveríamos refletir um pouco, né, antes de atirarmos a primeira pedra, porque quando nós vemos, por exemplo, na última eleição, o Brasil praticamente dividido, né, vemos regiões em que um determinado candidato foi soberano, na outra, um outro candidato foi absolutamente soberano, né? Nós precisamos analisar se essas desigualdades sociais não têm contribuído para uma linha de pensamento, né, que eventualmente possam ser induzidas a uma maneira equivocada no pensamento, né?
Nós temos que olhar para dentro de nós e observarmos o que nós estamos fazendo como espíritas cristãos. Se nós estamos nos despindo do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e partilhando do nosso conhecimento e até do capital, no sentido de ajudar os outros, né? Para que essas desigualdades elas não avancem. O voto é igualitário, cada um tem um voto, né? Ou seja, nós precisamos trabalhar para que todos tenham a mesma condição e o mesmo conhecimento. Na medida em que nós nos encastelamos em condomínios, em casas, né, e esquecemos o outro, nós damos a ele a oportunidade de pensar de uma outra maneira, né? É preciso refletir, e o Humberto de Campos faz essa advertência no livro, que o capitalismo precisa se empenhar na distribuição da riqueza, em especial dos livros. Ou seja, nós precisamos partilhar conhecimento, nós precisamos partilhar riquezas, não é? Não adianta, meus irmãos, nós estarmos lá à frente dos quartéis na data de hoje, querendo uma revolução, um rompimento democrático, né? Nós deveríamos, sim, estar presentes, junto no aspecto político, aqueles que foram eleitos, né, aos nossos governantes, aqueles que representam a nossa democracia. E eu quero dizer aqui que a palavra democracia está sendo usurpada, assim como o cristianismo também já foi usurpado lá atrás, né? A palavra democracia está sendo usurpada, né, por aqueles que querem defender um sistema político vinculado ao atraso por conta de interesses particulares, né? É muito simples de ver e de se notar os interesses que estão em jogo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que distribuir a riqueza, nós temos que distribuir o conhecimento, nós temos que partilhar as informações para que todos os brasileiros tenham acesso às mesmas condições. Quando nós olhamos os estados nordestes que voltaram diferente dos outros estados, é que muito provavelmente não se observa que as condições lá são muito diferentes, inclusive questões de educação, né? Ou seja, nós precisamos, Humberto de Campos faz essa advertência, nós precisamos partilhar o conhecimento, né? Ou seja, nós não podemos, meus irmãos, nos encastelarmos, né? Ficarmos nas nossas casas, nos nossos condomínios, né? E o outro que se vire, como aconteceu na pandemia. Não, né? Nós temos que difundir para que todos tenham a mesma oportunidade, né? O Humberto de Campos, inclusive, fala isso no livro, né? Ou seja, ele fala que nós precisamos massificar o conhecimento, para que então possa haver o discernimento do que é certo e o que é errado, do que pode e o que não pode, né? Esse é um momento de reflexão. O que nós precisamos fazer enquanto cidadãos, ao invés de ficarmos nas portas dos quartéis, é ir à frente do Congresso Nacional, né? Aqui em Sorocaba, enquanto as pessoas estavam à frente dos quartéis, a Câmara dos Vereadores aprovou um aumento do número de vereadores. Eu quero ver se essas pessoas estivessem lá, eles teriam feito a mesma coisa. Nós precisamos participar pacificamente do processo político e do desenvolvimento social igualitário de todos os brasileiros. Só assim nós vamos ter um país mais justo e mais honesto, né? Não adianta, meus irmãos, nós queremos que o nosso querido presidente Bolsonaro empunhe a espada e dê um grito de independência. Bolsonaro fez a parte dele, nós é que temos que fazer a nossa agora. Em 4 anos, difundirmos ainda mais o ensino evangélico cristão. Queridos amigos, obrigado pela atenção e um bom dia, boa semana a todos.